O dia 6 de maio é o Dia Nacional da Matemática, e essa data foi escolhida pois é a data de nascimento do professor Júlio César de Mello e Souza, um professor de matemática considerado um dos maiores educadores brasileiros. Foi um dos maiores divulgadores da matemática recreativa. Além de professor, era educador, pesquisador e escritor, e reunia multidões nas cidades onde ia palestrar. Tanto alunos quanto professores ficavam encantados com a sua forma de ensinar a matemática. O professor Júlio César combatia problemas irreais que não faziam sentido com o cotidiano das pessoas. Era contra os problemas inúteis, aqueles que aprendemos e não podemos aplicar. Ele não tomava a tabuada oralmente. No lugar disso, propunha um método próprio, mais agradável, que proporcionava um conhecimento gradual que tinha como ponto de partida o conhecimento apresentado pelo aluno. As aulas do professor Júlio César eram sempre apoiadas em materiais manipulativos e em narrativas ou histórias que culminavam em situações ou problemas envolvendo a matemática. Ele escreveu mais de 120 livros, 70 deles sobre ensino de matemática, e nos seus livros o professor Júlio usava o pseudônimo de Malba-Tahan. Confira agora as principais obras de Malba-Tahan. Algumas delas foram reeditadas recentemente. Vale a pena dizer aqui que dentre as obras do professor Malba-Tahan, a sua preferida é o livro A Sombra do Arco-Íris. Mas a obra mais famosa dele é O Homem que Calculava, que foi traduzido em mais de 15 línguas e agora está na sua 91ª edição. Eu vou agora contar um pedacinho da história do Turbante Azul e o Conto dos Quatro Quatros. Em seguida, vou propor uma atividade que leva em conta o contexto criado pela história e desenvolve o cálculo mental, a tabuada, em alunos de diversas idades. Vamos lá? O Homem que Calculava conta as proezas matemáticas do calculista persa Beremiz Samir, que se tornaram lendárias na antiga Arábia, encantando reis, poetas, sheiks e sábios. Beremiz nasceu em uma aldeia muito pequena, a aldeia de Khoi, na Pérsia, à sombra de uma pirâmide imensa formada pelo Arará. Muito moço ainda, foi trabalhar como pastor para um rico senhor. O seu ofício o obrigava a contar rebanhos imensos de ovelha. Enquanto elas pastavam, Beremiz gastava o seu tempo contando bandos de pássaros, enxames de abelhas, folhas de árvores, formigas, entre outras coisas, tornando-se assim habilíssimo na contagem. Ao perceber o imenso talento de seu funcionário, o rico patrão transferiu Beremiz para um de seus oásis, onde havia uma plantação de tâmaras. Em seu novo cargo, Beremiz pôde desenvolver ainda mais o seu talento e sua habilidade com os números. Após 10 anos de trabalho, foi concedido a Beremiz 4 meses de repouso. Ele então decidiu ir para Bagdá, admirar as belas mesquitas e os suntuosos palácios da famosa cidade. E foi em Bagdá que Beremiz conheceu diversos sábios e doutores em diversas áreas e pôde, diante deles, discorrer sobre assuntos matemáticos mais variados, como a geometria da teia das aranhas, o infinito, o vazio, assuntos relacionados à partilha
e divisão justa de tesouros e heranças. E foi em Bagdá que aconteceu o episódio do Turbante Azul, conhecido também como Conto dos Quatro Quatros. Beremiz tinha ido ao Suque, o lugar onde ficavam as tendas, os bazares e as lojas dos mercadores. Lá misturava-se o cheiro de quife, de perfume e de especiarias. Em um dado momento do passeio, Beremiz parou e ficou olhando fixamente para um turbante azul. O Sheik Salem, que acompanhava Beremiz à visita, julgou absurdo o fato de ele contemplar um turbante tão luxuoso e tão caro. Beremiz respondeu que não estava interessado no turbante, e sim no letreiro da loja, que dizia: tudo é vendido por 4 dinares, que naquela época era muito dinheiro. Beremiz completou dizendo: podemos formar um número qualquer empregando 4 quatros, e começou a escrever na areia. O 0 é muito simples. O número 1 é muito cômodo. Para escrever o número 2 é muito fácil. E pôs-se assim Beremiz a escrever na areia, explicando como escrever os números usando apenas 4 quatros. O dono da tenda ficara a acompanhar a explicação do exímio calculista em uma atitude de respeitoso silêncio e interesse. E este interrompeu Beremiz dizendo o seguinte: pelo que acabo de ouvir, o senhor é exímio nas contas e nos cálculos. Eu vou te dar esse turbante azul se souber me explicar um mistério encontrado de uma soma que há 2 anos me tortura o espírito. Isso ocorreu numa transação comercial que fiz com mercadores do Cairo. E foi assim que Beremiz adquiriu um luxuoso turbante azul. Maiores detalhes você encontra no livro O Homem que Calculava. Vamos agora a alguns exemplos de atividades que podem ser desenvolvidas após a narrativa do Conto dos Quatro Quatros. A primeira delas é continuar escrevendo números utilizando apenas 4 quatros e as operações. Uma possibilidade é flexibilizar o enunciado e formar números utilizando até 4 quatros. Dessa maneira, você pode utilizar a atividade em séries iniciais. Uma outra possibilidade é escrever números de 1 a 9 utilizando 4 quatros e uma fração obrigatoriamente. Uma maneira de deixar a atividade muito mais legal é pedir para que os alunos escrevam algarismos do relógio utilizando 4 quatros ou outros números, como raízes exatas, por exemplo. Existem outras variações desse problema, como por exemplo, escrever os algarismos do relógio utilizando 3 algarismos 3 ou 3 algarismos 9. É possível também fazer a versão trigonométrica para introduzir o assunto trigonometria e até um relógio utilizando números complexos. E para fechar a história dos relógios, olha esse aqui utilizando apenas os algarismos 1, 2 e 3. Que notação é essa? É um verdadeiro desafio. Os relógios são uma boa alternativa que substituem a tomada oral da tabuada e aquelas tabelas cansativas. E para finalizar, fica aqui uma curiosidade sobre Malbataan. Ele colecionava sapos, vivos quando era criança e depois estátuas quando ficou adulto. E falando em sapos, fica aqui uma recomendação de leitura: Os Sapos no Quintal de Camila,
inspirados nos sapos de Malbataan e também em sua matemática divertida e curiosa. Muito obrigado por assistir, deixe seu like e se inscreva no canal. Até uma próxima!